E aí, tudo bem? Olha, antes da gente falar do Gregório do Vivier, eu quero falar de um amigo meu, lá do Panamá, o Sandro, que ele tem um canal chamado Família Trapo. E você pode ir lá, ele faz um vlog lá com um monte de coisa do Panamá, é muito legal. Então ele faz assim, desafios, mostra os produtos do Panamá. É o Panamá, cara, tem gente nos Estados Unidos, no Canadá, tudo bem, mas informação do Panamá é muito raro. Então dá uma passadinha lá no canal dele, dá um like, se inscreve e fala, olha, eu vim aqui através do Paulo Nidec, que com certeza ele vai ficar feliz, tá bom? Agora vamos falar do Gregório do Vivier, que nesse vídeo é um vídeo chamado Imigração do Porta dos Fundos e ele imita um americano. E eu devo dizer que ele imita muito bem. Ele não imita de uma maneira estereotípica, ou seja, daquela coisa muito anasalada, speaking English kind of like this, like some Americans do. And some people believe that you should speak English in this fashion. And, não é de uma forma assim, não. Ele imita de uma maneira, ele anasala um pouco a voz, o que é comum, né? Assim, o que é entendido. É porque é o seguinte, tem gente que acha que pra você falar bem inglês, você tem que fazer quase como se fosse uma charge de um americano. Então, eu não considero que isso seja um inglês bem falado. Por exemplo, é muito comum, é importante fazer essa ressalva aqui, que você que está estudando inglês, você vê de onde você tira a inspiração para você falar inglês. Então, por exemplo, se você quiser falar como as The Kardashians, possivelmente, lá naquela série The Kardashians, você vai falar igual uma patricinha americana. Será que é isso que você quer? Vamos trazer o exemplo aqui para o Brasil. Vamos supor que o cara está aprendendo português. Aí ele vai falar português igual o... sei lá, o Vai Que Cola, o Sai de Baixo ou Tropa de Elite? Será que é isso que você quer pro seu português? Né? Então, por isso, eu acho que tem gente que acha que você falar bem inglês é você imitar, fazer quase uma charge, uma caricatura de um americano. E não é bem isso. Né? Se você observar uma forma assim mais neutra, mais comum, o Obama, por exemplo, falando inglês, não é uma coisa assim americanisher, muito anasalada e tal, aquele tipo de coisa que a gente conhece. E isso vale para todos os idiomas, eu diria. Portanto, eu quero dizer que a imitação do Gregório do Vivier foi on the spot, foi precisa, foi muito boa. Não foi perfeita, claro, né? Porque ele é brasileiro e nem tem essa coisa. E a gente já vê também o cara como o Gregório do Vivier imitando um americano, né? Talvez se fosse só o áudio, a gente não soubesse que é ele, talvez até convenceria mais. Isso é o que se chama de inglês também de bias, ou seja, B-I-A-S, bias, quando você é influenciado pela visão, por outras informações que você já tem. Talvez se fosse um ator assim desconhecido ou só o áudio, ele convenceria mais. E é muito legal esse vídeo da imigração e tem duas expressões que a gente pode aprender através desse vídeo. Que ele tá lá falando, vou deixar o link aqui, não é difícil de achar também, é só você colocar imigração porta e você vai achar assim. Mas tem duas expressões que é legal da gente pensar. Que ele fala, does it ring a bell? Does it ring a bell? Que significa, isso te lembra alguma coisa? Essa é uma expressão, does it ring a bell? E a outra é freeze. E freeze é pro cara para. É tipo parado. Freeze. Né? Para aí. É muito comum que você vê em filmes policiais e tudo, o policial chega, ou até o assaltante também, fala pro pessoal, parado, mão na cabeça, esse tipo de coisa, e fala freeze. Agora, esse Does It Ring a Bell tem uma história interessante que eu escutei uma vez com um cantor que eu gosto muito chamado Tom Waits. E ele contou a história do Does It Ring a Bell? Porque Does It Ring a Bell significa isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguém? Te lembra algo assim? Ou seja, a ideia é, isso te chama a atenção de alguma forma? E a história que ele contou numa entrevista do David Letterman é o seguinte, ele fala, segundo ele, é aquela história, etimologia, ainda mais assim, se é verdade ou não, a gente não sabe, mas é uma história bacana. E ele fala que quando a pessoa ia morrer, quando a pessoa era enterrada no cemitério, colocava o defunto lá e tinha casos de narcolepsia ou alguma coisa parecida com isso. Ou seja, quando a pessoa entra num estado que parece que está morta e ela pode ser até considerada clinicamente morta, por algum motivo, não sei bem como isso se passa, mas enfim, e ainda assim ela é enterrada, sendo que a pessoa está viva e ela volta ali depois de algum tempo
ainda que ela parece que estivesse morta de fato. Tem alguns casos assim. Eu não sei bem como isso acontece, mas tem alguns casos assim. Você já deve ter escutado alguma história nesse sentido. Então, eles pegavam... Essa é a história do Does It Ring a Bell? Deixava a pessoa lá no caixão, aí amarrava um sino, bell, em inglês, bell, um sino no pé da pessoa e botava do lado de fora do caixão, claro, né? E aí, se você escutasse aquele de madrugada, ou sei lá, a gente sempre fala, né, pessoal, morta de madrugada fica mais sinistro. Mas, sei lá, se o coveiro escutasse um sininho balançando, sabia que tinha alguém vivo lá e que foi enterrado incorretamente. Então, segundo ele, essa história que eu particularmente acho muito legal é a história do Does It Ring a Bell? Significa, isso te lembra alguma coisa? Isso te chama atenção? Isso te lembra alguém? Que o Gregório do Vivier fala nesse vídeo do Porta dos Fundos, chamado Imigração. Então, o link está aqui embaixo. Se não tiver também, é muito fácil de achar. É só colocar Imigração Porta no search, aí na busca, e você vai achar muito facilmente. Então, e é muito legal também, só mais uma coisa sobre o Porta dos Fundos. Ele tem uma série, o Porta dos Fundos tem uma série que fala de língua, de idioma, de expressão, de fala, e é muito bacana. Se você observar o Porta dos Fundos com esse olhar, você vai ver que ele fala da linguagem bíblica, que ele fala, nesse caso, da linguagem americana, enfim, vira e mexe, ele está falando de vocabulário, de fala, de linguagem, de metáfora. Tem um vídeo mais recente que o cara fala assim, olho de sogra, aí o cara se faz de bobo e fala, poxa, mas é olho de sogra de verdade? E, enfim, claro que eu estou falando isso aqui muito rapidamente, eles constroem isso de uma maneira incrível. Então dá uma olhadinha lá, muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidek, e até a próxima.